Ressentimento é um afeto que atinge não apenas indivíduos, mas também países e grupos sociais. O ressentimento é uma mágoa que não se supera. O ressentimento é um excesso de memória que tem como função um esquecimento primordial. No Café Filosófico de hoje, a psicanalista e escritora Maria Rita Kell fala desse sentimento tão comum e tão pouco entendido. O programa faz parte do módulo A Psicanálise e os Novos Referentes da Subjetividade, que aborda a vida em transformação na sociedade contemporânea e que tem curadoria do psicanalista Jurandir Freire Costa. Bem-vindo ao Café Filosófico. O que é o ressentimento? Não foi só pela clínica que eu me interessei pelo ressentimento. Eu me interessei também porque eu comecei a perceber o ressentimento como o móvel da ação de certos personagens literários, de certos personagens de cinema. E eu fiquei pensando, bom, eu acho que esse tipo de mal-estar, esse tipo de sofrimento, ele tem a ver com a modernidade. E vamos ver se eu consigo chegar nisso, né? Não é de onde eu vou partir, eu espero que eu consiga chegar nisso. E eu quero abordar o ressentimento chamando atenção para duas faces desse afeto. O ressentimento como um afeto declarado, ele é mal visto, ele tem um sinal moral negativo. O ressentido é alguém que não vai para frente, que é amargo, que é rancoroso. Então ninguém gosta de ser reconhecido como ressentido. Mas quando o ressentimento aparece camuflado, quando você não percebe que aquele personagem é ressentido, aquela pessoa é ressentida, mas aparece uma queixa de alguém que se vê injustiçado, vitimado por uma situação, alguém que parece muito sensível e que, por causa disso, os outros passam por cima. Quando o ressentimento aparece camuflado, ele, em geral, é visto com muita generosidade, com muita complacência, inclusive como um sinal positivo. Então eu fiquei pensando, que ambiguidade é esse desse afeto, ou dessa constelação afetiva, porque não é um afeto único, o ressentimento, ele é composto de mágoa, de raiva, de inveja, de desejos de vingança reprimidos, ele é uma constelação de afetos. Que afeto é esse que não pode ser nomeado, mas que ele tem um brilho narcísico qualquer? Ou seja, quando o ressentido não se diz ressentido, mas ele se diz injustiçado, quando ele se mostra como vítima, quando ele aparece como alguém que está muito acima dos outros, então por causa disso acaba ficando meio de lado, porque ele é melhor moralmente que os outros, nesse caso o ressentimento é muito bem recebido. Personagens ressentidos do cinema e da literatura são recebidos pelo público como personagens de alma nobre, de alma superior, de alma elevada. A admiração das pessoas que vinham comentar desse filme era exatamente essa ideia, e por isso aí tem uma questão da modernidade, dessa pessoa tão íntegra, que ela não faz nenhuma negociação com a vida. Ora, quem não faz nenhuma negociação com a vida, fica petrificado num único lugar. Era difícil chegar à maior degradação e maior desleixo. Mas no estado de espírito em que ora se encontrava, Raskolnikov achava isso até agradável. Isolara-se definitivamente de todos como uma tartaruga em sua carapaça e até o rosto da criada que tinha a obrigação de servi-lo e vez por outra aparecia em seu quarto, deixava-o em cólera e convulsão. Assim acontece com certos monomaníacos excessivamente compenetrados em alguma coisa. Já fazia 2 semanas que a senhoria deixara de lhe fornecer comida, e até então ele não tinha pensado em descer e explicar-se com ela, mesmo ficando sem comer. Então eu fiquei pensando, o que é isso? Né? Que por um lado parece que é uma forma de sofrimento que é capaz de fazer com que o pior de nós apareça, né? E, ao mesmo tempo, tem um revestimento narcísico positivo. Bom, como é que se manifesta o ressentimento? O ressentimento é uma espécie de mágoa, mas é uma mágoa que não se supera.
A mágoa você vive uma vez, você passa por ela, você se entristece, alguém te magoou, alguém te machucou, alguém te tratou mal, e chega uma hora que você supera. Ou porque você perdoa, ou porque você se vinga, ou porque aquilo deixa de ter importância, você fica feliz de novo e vai à luta e não se preocupa mais tanto que algum dia alguém te traiu, te abandonou, te passou a perna, etc. Quer dizer, a mágoa tem o seu tempo, né? O ressentimento parece que é uma mágoa que não se esquece, que a pessoa não quer se esquecer, ou mais ainda, é uma mágoa que a pessoa parece que quer não se esquecer. Tem algum gosto em relembrar. Eu não me esqueço daquela pessoa que me fez isso, por isso eu hoje sou assim, por isso eu hoje não fui para frente na vida, estou nessa posição. Tem algo que aí, essa partícula re, esse sentimento que volta, é como se o sujeito tivesse algum interesse na manutenção dessa dor, dessa queixa, desse lamento, que afinal de contas está o tempo todo acusando algum outro. Em geral, nós queremos esquecer do que nos faz sofrer, nós não queremos manter eternamente uma dor. Então, aqui a gente tem que pensar qual é a função dessa mágoa viva, dessa chama que mantém viva a mágoa, a ofensa, a memória do agravo, etc. Né? Por um lado, me parece que ela vai revelando um certo prazer nesse movimento acusatório. Eu sou boa, eu sou uma pessoa muito justa, muito legal, ou meu valor não foi reconhecido, ou alguém me traiu, e essa repetição que tenta atingir um outro, né, tem aí uma espécie de movimento vingativo embutido, porque o ressentido jamais vai dizer que ele quer vingança. Ele se tem realmente como moralmente superior, como um ser puro. Então o ressentimento, por um lado, ele tem uma função de preservar o narcisismo desse que se queixa. Quer dizer, eu não fiz nada de errado. Se a minha vida está errada, alguém me prejudicou. Se alguma coisa não deu certo comigo, a culpa é de um outro. De modo que o ressentido, ele interpreta qualquer falta na sua vida como um prejuízo. Quer dizer, não é porque a falta faz parte da vida, ou porque eu fiz uma escolha que não deu certo, ou porque eu lutei, mas infelizmente não consegui ganhar. Alguém me prejudicou. Então, o narcisismo do ressentido se preserva. Ele não quer saber onde foi que ele eventualmente errou, que afinal de contas todos nós erramos. Ele não quer saber se ele se acovardou, por exemplo, e não lutou por alguma coisa, aí o outro lutou, conquistou e ele fica mordido, mas ele não quer se enxergar como corresponsável desse eventual fracasso na sua vida. Então temos aqui uma primeira razão pela qual o ressentimento é um afeto característico da modernidade. Porque nós vivemos numa sociedade narcísica, onde cada um tenta responder a esse ideal de ser alguém muito especial, de ser alguém que foi feito para não sofrer, para ser feliz, para ser melhor que os outros. Quer dizer, nós já temos esse lugar um pouco de berço na sociedade do narcisismo. Na sociedade individualista, onde nós vivemos sob um valor, um ideal de que cada um se faça por si mesmo, de que cada um consiga construir o seu destino, consiga fazer a sua vida sem depender de ninguém, o que já é uma falácia. A nossa dependência do outro é constitucional, é parte do humano. Mas na sociedade individualista nós apagamos um pouco essa dependência e tentamos acreditar que nós somos capazes de nos fazer sozinhos, fazer um caminho sem nenhuma dívida, sem nenhuma herança, sem nenhuma dívida com os nossos antepassados e sem nenhuma dependência dos nossos semelhantes. Ora, evidentemente, esse propósito individualista é dado ao fracasso. Mesmo quem acha que foi self-made, quem acha que se fez sozinho, no máximo está sendo um ingrato, não está percebendo alguma rede de apoio que propiciou que essa pessoa eventualmente tenha ido além dos outros, enfim, tenha subido na escala social além dos outros, etc. Então, o individualismo é um ideal que funda uma ideologia também, que é incapaz de se cumprir. Ninguém pode ser individual e indivisível ao mesmo tempo. Todos nós somos divididos entre, por exemplo, conflituados, ou divididos porque o inconsciente nos escapa, divididos porque somos faltantes, enfim, a divisão é parte do humano. Então, esse indivíduo do individualismo já é uma falácia, e a ideia de que você faz seu destino e chega lá, né, que é o que a publicidade diz,
sem depender de ninguém também é uma falácia. Então, o ideal individualista é fadado a fracassar. E quando ele dá certo é porque algo foi ocultado aí, né? Parece que deu certo, mas a dependência está aí. No ressentimento, me parece que o sujeito, ele preserva o ideal individualista. Quer dizer, ele acredita que ele tem que chegar lá e sozinho, por sua própria conta, com seus talentos, com as suas forças, sem depender de ninguém, sem ter recebido nada como herança. Se ele fracassa, a culpa é do outro. Alguém passou a perna, alguém se atravessou no seu caminho. Então, ele como indivíduo continua preservado, ele não tem que se espelhar na sua incompletude. Bom, além disso, se o ressentido é alguém que se acredita moralmente superior, ele é incapaz de se defender por um recurso humano banal, que é a agressividade. A agressividade ela não é apenas destrutividade. A psicanálise sabe que a agressividade é vital, é pulsão de vida. É você não deixar que te batam duas vezes. Uma vez, tudo bem. A segunda vez, você ou foge, ou se adianta, ou bate, ou ameaça. Alguma coisa você faz, né? No entanto, quem se acha tão puro e tão bom que é incapaz de um ato agressivo, é capaz de ser agredido sem se defender. E aí a vingança se torna uma fantasia, uma vingança na fantasia. Quer dizer, essa queixa repetida do ressentimento, e aqui eu vou tomar uma expressão do Nietzsche, que é um filósofo que escreveu muito sobre o ressentimento, pensou muito sobre o ressentimento, principalmente no Genealogia da Moral, mas em outros livros também. Ele diz: o ressentimento é uma vingança imaginária e adiada. Ou seja, por que o ressentido, então, não quer se esquecer da mágoa? Porque com essa queixa ele pretende que algum dia esse outro, a quem ele atribui a culpa pelos seus males, sofra, se arrependa, se sinta culpado, nem que seja no juízo final, né? No juízo final, ou seja, em algum lugar ele vai pagar sem que eu tenha que me enxergar como alguém capaz de sentimentos vingativos. Ora, os sentimentos vingativos são humanos também, principalmente quando nós, de fato, fomos prejudicados por alguém, né? Não quer dizer que eu tenha que fazer uma vingança maligna, não quer dizer que eu tenha que ser traiçoeiro, mas a vontade de vingança existe, né? Eu tenho uma amiga que costuma dizer que errar não. Perdoar é humano e se vingar é divino. A vingança, quando ela vem principalmente por obra do acaso, quando não foi você que foi lá sujar as mãos, né? Quando você vê aquele que te deu te fez tropeçar, você vê ele cair mais adiante, isso é uma delícia, não vamos dizer que não é. Mas a pureza do ressentido não permite que ele se reconheça como tendo esse gostinho da vingança. E ele não quer vingança, ele só quer justiça. E de preferência a justiça divina. Quer dizer, ele é o predileto, né, de Deus. Algum dia ele vai ser vingado. Bom, um filósofo alemão que escreveu um pouco sobre o ressentimento, mas é um anti-nietzscheano, chamado Max Scheler, ele diz uma coisa muito interessante. Primeiro ele vai dizer, isso é Nietzsche também, que o ressentimento ele produz um envenenamento psicológico. Porque esse impulso agressivo, que seria saudável, que seria vital, diante de uma ofensa, diante de uma agressão, diante de um maltrato, se ele é proibido de se exercer, ou por covardia, ou por excesso de pruridos morais, etc., ele se volta contra o próprio sujeito. Isso é freudiano também. Freud vai dizer que o sadismo ele pode se transformar em masoquismo, quando ele é totalmente inibido. E o sadismo também pode ser um impulso defensivo, ele não é só perversão, o sadismo. Nós também temos que poder usar do nosso componente sádico quando é necessário, né? Diante de uma agressão, diante de uma disputa, por exemplo, né? Então, ele se volta contra aquele que se proibiu de ter um ato defensivo, de ter um ato agressivo em causa própria. Então, o envenenamento psicológico seria essa ruminação de mágoas, de inveja daquele que se deu bem, eu me dei mal, de ira, que envenena o próprio sujeito. Quer dizer, ele vai se confundindo também com esse ser maléfico, ele só abriga maus sentimentos, justamente porque ele não conseguiu resolver a questão de uma vez por todas, né? No entanto, o Max Scheler tem uma imagem muito boa, dizendo, bom, não é necessariamente a vingança que é a saída para uma disputa ou para uma ofensa.
ele diz, uma fera capturada, né, que tenta, vamos dizer, jogar uma rede em cima de uma fera selvagem, ela tenta se livrar da rede, roer a rede, morder a mão do caçador, etc., ela não está se vingando. Ela está se defendendo. Ela está querendo sua liberdade, ela está lutando. A vingança seria alguma coisa se você na hora não se defendeu, aí depois você fica com ruminações vingativas, né? Mas a luta não é ressentimento. Na origem, o ressentimento nasce como uma submissão voluntária, que para não ser reconhecida se transforma em acusação permanente a um outro. E por que indivíduos ou grupos se submetem à opressão? Neste bloco, a psicanalista Maria Rita Kell apresenta as respostas de Freud e Nietzsche e estabelece a diferença entre revolta e ressentimento. Como o ressentimento, quando ele é nomeado, ele é visto, ele é mal visto, ninguém quer se reconhecer como ressentido, existe uma confusão que tem que ser desfeita. Um grupo social que se revolta, ou contra uma injustiça, ou contra uma opressão, ou contra um estado de coisas muito difíceis de enfrentar, não pode ser considerado ressentido. Nós não podemos confundir revolta com ressentimento. A revolta é exatamente como a fera que tenta morder a mão do caçador e se libertar. Quer dizer, a revolta é vital. Ela pretende mudar aquela condição opressiva, injusta, etc. O ressentimento é o contrário. Ele é o avesso da revolta. Assim como ele é o avesso da ação política. Quer dizer, ele é, eu não lutei, eu não quero mudar nada, mas eu quero que vejam que eu fui vítima de uma situação. Então, existe uma certa passividade no ressentido. Como se ele tivesse sempre, como uma criança, diante de uma autoridade, que seriam, por exemplo, os pais da infância, que tem que cuidar de mim. Tem que cuidar de mim. Então, se não cuidou, eu me queixo, eu reclamo, mas não sou eu que tenho que cuidar de mim. Tem uma certa infantilização aí e uma certa passividade nas formações ressentidas. Então, a primeira conclusão seria que exatamente o que produz ressentimento não é a revolta, né? É a própria submissão do sujeito ou de um grupo social que permitiu, então, que a ofensa, o abuso, o agravo, a injustiça fossem perpetrados. Se eu não me submeti, ou se um grupo social não se submeteu voluntariamente, às vezes a injustiça é cometida do mesmo jeito, porque o mais forte, às vezes prepondera, o mais forte socialmente, o mais forte militarmente, politicamente, quer dizer, um grupo social pode ser rendido, mesmo que tenha tentado se defender, né? No entanto, eu não sei se quando um grupo luta e perde, se isso produz ressentimento, ou se produz simplesmente um adiamento, vamos tentar esperar um pouco as condições mudarem para a gente voltar a lutar. Quer dizer, é por isso que não se pode confundir revolta com ressentimento. Não se pode confundir, para dar um exemplo que todos conhecem, as mães da Praça de Maio argentinas com ressentidas. Embora elas estejam há muito tempo reivindicando a mesma coisa. Mas elas têm uma reivindicação clara. Elas querem a punição dos torturadores, dos assassinos dos seus filhos, elas querem o reconhecimento dos desaparecidos. Então, não se trata de uma posição de vítimas. Elas não estão instaladas numa posição de vítimas. Eventualmente, pode acontecer que, individualmente, uma ou outra, por questões suas subjetivas, se veja como vítima. Mas é um grupo reivindicativo que espera que aconteça um desagravo. Se o desagravo demora e esse grupo tem que lutar durante muito tempo, isso não quer dizer que elas sejam ressentidas. Então, nós não podemos tomar o aspecto exterior por ressentimento necessariamente. Um outro grupo pode reclamar anos e anos e esse grupo ser ressentido. Porque é uma reclamação que não pretende mudar nada. É uma reclamação que só quer o reconhecimento de que ele é uma vítima. Tá? Então, em que condições sociais os derrotados poderiam se ressentir e em que condições não se ressentiriam? Né? O Max Scheler também, esse mesmo filósofo, ele diz que uma das condições do ressentimento social é que haja uma proposta na sociedade, por exemplo, uma proposta de igualdade.
por isso a modernidade predispõe ao ressentimento, e com isso eu não quero dizer que a modernidade é ruim. Ao contrário, a modernidade é um avanço em relação a outras formas de dominação social. As formas modernas de diferença de classe, de dominação, são um avanço em relação às anteriores. No entanto, a modernidade, ela pressupõe uma igualdade. Ela promete uma igualdade, pelo menos uma igualdade de condição entre todos os cidadãos. Essa promessa de igualdade, que o Max Scheler vai chamar de uma antecipação simbólica, ou seja, quando eu nasço, eu já estou numa sociedade que simbolicamente, antecipadamente me diz que eu tenho direito a ser igual a todos os outros. Isso pode criar uma expectativa de que isso se cumpra magicamente. Então, os grupos sociais que se sentem prejudicados na escala de desigualdades, se acreditar que essa antecipação simbólica se cumpre por si só, ele pode se tornar um grupo ressentido. Se ele perceber que não, que a igualdade é um ideal moderno, mas que ele tem que ser conquistado, aí pode acontecer um outro tipo de coisa. Tá? Então, Max Scheler vai dizer uma coisa muito interessante que pode parecer um pouco chocante. Ele diz o seguinte: em sociedades antigas, por exemplo, em que a escravidão era uma condição normal, prisioneiros de guerra viravam escravos, você pode dizer que esses prisioneiros de guerra que viravam escravos sofriam, claro que sofriam da sua condição de escravidão, mas não necessariamente seriam ressentidos. Porque na própria ordem social estava previsto que numa derrota eles ficariam escravizados. Então não teria lugar para essa queixa. Olha que injustiça, olha o que me fizeram, isso não está certo, eu não esperava, eu não mereci. Porque, simbolicamente, era considerado certo que o vencedor escravizasse o perdedor. O que poderia acontecer, e vocês conhecem a história de Espartacus, que é uma história verdadeira, é que um grupo resolvesse se revoltar. Mas daí não é ressentimento. Tá? Também as resistências civis de algumas classes sociais, ou de algumas sociedades que foram invadidas por outras, por exemplo, de países que foram invadidos por outros, de grupos sociais que foram oprimidos e anexados, a resistência civil desses grupos também não pode ser confundida com ressentimento. Né? Lutas pela liberdade, pela independência de grupos minoritários, etc., não pode ser considerado como ressentimento. Então, o ressentimento, quer dizer, esse excesso de memória, é um excesso de memória, não pode esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer do agravo, é um excesso de memória que encobre um esquecimento. Por isso que ele é tão enfatizado. Porque eu não posso me lembrar de que, na origem, eu fui covarde, de que, na origem, eu não lutei, de que, na origem, eu me submeti voluntariamente. Como eu não quero me lembrar disso, cada vez que isso pode vir a me incomodar, eu acuso alguém. Agora, por quê? Quer dizer, por que razão tanto indivíduos, tanto pessoas individualmente, quanto grupos sociais se submetem voluntariamente, às vezes, à opressão e depois se ressentem? Né? Freud tem uma hipótese que está em vários dos seus textos, mas um texto chamado Futuro de uma Ilusão, que é um texto sobre as religiões. Ele considera isso positivo. Ele acha o seguinte, que o desenvolvimento da civilização produziu meios de coerção que ele acha que são um avanço em relação à coerção bruta, pela força bruta, a coerção pela espada, a coerção pela lei do mais forte, que são a introjeção de valores da classe dominante por todas as outras classes sociais. Então isso está em nós todos. Isso é também uma condição das democracias modernas. Ou seja, de certa forma, todos nós acreditamos e agimos de acordo com alguns valores que, frequentemente, quem se beneficia desses valores é só a elite da sociedade. A elite pode chegar a nós, tá? Pode chegar a uma classe média alta, uma classe média... Mas, muito frequentemente, os valores de bom comportamento, de ordem social, etc., eles beneficiam alguns, teoricamente, eles deveriam beneficiar a todos. Teoricamente, nas sociedades modernas, essa obediência civil, essa submissão voluntária às ordens do Estado, deveriam beneficiar a todos. No entanto, existem situações tremendamente injustas que os mais injustiçados, os mais desprovidos de qualquer direito, compartilham do mesmo jeito os valores da elite. E continuam se comportando bem, continuam se submetendo, obedecendo o patrão, etc. Reich, por exemplo, que foi um psicanalista que depois trabalhou muito com a questão da sexualidade, etc., foi expulso da sociedade de psicanálise, ele se pergunta
no seu texto sobre a psicologia de massas do fascismo, ele diz: o estranho não é entender por que é que, em algumas circunstâncias, os famintos, os desempregados ou os explorados se revoltem. O estranho é entender por que não se revoltam. Com que frequência eles não se revoltam. Tá? Então, ele vai dizer, essa submissão, essa identificação de todos com os ideais que só servem a alguns, produz ressentimento. Depois, bom, agora eu me submeti, agora eu obedeci, agora eu me sacrifiquei, me deixei explorar tantos anos, cadê minha recompensa? Né? Aí vem o ressentimento. O Nietzsche, ele é muito mais crítico. O ressentimento é um instrumento de crítica social para ele, e ele com isso critica desde o começo do cristianismo, da era cristã, e depois da formação do Estado. Ele diz o seguinte, que o cristianismo nos submeteu a todos a uma lei moral que diz que a humildade é um valor superior. E a humildade não no sentido que poderia ser muito interessante, de eu não considerar que eu sou melhor do que os outros, de eu me colocar igual aos meus semelhantes. A humildade no sentido de, se alguém te bate, oferece outra face. Né? A humildade no sentido de eu mereço sofrer. De modo que ele exige uma submissão ao sofrimento em nome de, digamos, algum dia no juízo final alguém vai reconhecer o meu valor, etc. Além do cristianismo, o cristianismo, então, com 2000 anos, desse tipo de exortação à submissão. Além do cristianismo, já na modernidade, forma-se o Estado, que é um aparato de poder, que promete, e em certa medida cumpre, proteger os cidadãos todos desde que eles se comportem. O Estado, para o Nietzsche, é uma instância domesticadora. Então ele diz, sob o cristianismo e mais sob a proteção do Estado moderno, todo o impulso vital, individual ou coletivo, é proibido. Todo impulso vital se enfraquece. E se cria, então, isso é Nietzsche, uma sociedade de homens fracos. Fracos voluntários, que acham que ser fraco é ser bom. E aí, o ressentimento é o seguinte, é uma operação mental que diz, se eu sou fraco porque eu sou bom. Porque eu sou humilde, porque eu sou cristão, porque eu abaixo a cabeça, porque eu não luto, porque eu não sou agressivo. Consequentemente, quem é forte e me faz mal, ou me provoca inveja, ou me explora, é mal. Então se cria uma espécie de uma moral, e isso ele escreve na Genealogia da Moral, que ele chama de moral escrava, uma moral que pune os fortes. Que pune os fortes. Veja, o que Nietzsche chama de forte não é necessariamente o Antônio Hermílio de Moraes. Tá? Ele chama de forte alguém que tem vitalidade e que não recua diante de pôr a sua vitalidade em ação. Para o seu prazer, para a sua expansão, ele diz, vida quer mais vida. Então, se você tem potência vital, a vida quer se expandir. Não quer dizer o forte necessariamente é um carrasco do outro. Não é disso que ele está falando. Tanto que ele diz, em nós coexistem o fraco e o forte. Você pode apostar na fraqueza ou apostar na força. Apostar na força é mais arriscado. Você luta, você pode perder, você pode se decepcionar, você pode achar que você é um gênio, tenta de todas as maneiras e você não é um gênio. Quer dizer, apostar na força é mais arriscado nesse sentido. Mas pelo menos você chega no fim da sua vida e vê que você fez o que você pôde. Apostar na fraqueza, narcisicamente é menos arriscado, porque você se põe do lado da pureza moral, do lado de uma sensibilidade, você não arrisca nada. E você fica aquele sujeito que potencialmente seria maravilhoso. Você nasceu para ser, mas você não foi reconhecido, a sua genialidade não foi reconhecida, não te deram chance. Então, com isso você pode sofrer, você pode ter uma vida de miséria, mas você se safa narcisicamente e se considera, mantém essa ilusão de que você é melhor que o outro. Né? E aí o ressentimento, então, se por um lado ele preserva o narcisismo, por outro lado, ele joga os sujeitos do lado de um vitimismo. Eu me reconheço sempre enquanto vítima de alguém. O levante dos escravos na moral começa quando o ressentimento mesmo se torna criador e pare valores. O ressentimento de seres tais aos quais está vedada a reação propriamente dita, o ato, e que somente por uma vingança imaginária ficam quites. Enquanto toda moral nobre brota de um triunfante dizer sim a si próprio. A moral de escravos diz não logo de início a um fora, a um outro, a um não mesmo. E esse não é seu ato criador. Sim a si próprio.
A moral de escravos diz não logo de início a um fora, a um outro, a um não mesmo. E esse não é seu ato criador. Então, o ressentido, nessa escolha de ficar do lado do fraco, porque se eu sou fraco eu sou bom, ele está esperando, mesmo que inconscientemente, que alguém o proteja, que algum grande outro o proteja. Ou seja, ele não abre mão, como ele está instalado numa posição de preservação de narcisismo, ele não abre mão da sua dependência em relação a um suposto outro, que pode ser o Deus cristão, que pode ser o Estado moderno, uma autoridade qualquer. Então, se eu me comportar direitinho, alguém vai me reconhecer e me proteger e me premiar no fim. Por isso o ressentido é passivo. Por isso ele só alimenta uma vingança, então, imaginária. Tá? Bom, Freud vai dizer que essa é uma versão do Édipo infantil que permanece na vida adulta. Ele não fala de ressentimento, mas de Freud eu posso tomar essa hipótese. Quando ele diz que, às vezes, quando na vida adulta, as pessoas que esperam das autoridades ou das divindades uma predileção amorosa, vai cuidar de mim porque gosta mais de mim do que dos outros, né? Essas pessoas estão diante de uma circunstância da vida adulta na mesma posição das crianças diante dos seus pais. A promessa de igualdade que a modernidade traz pode gerar ressentimento se a sociedade esperar que essa promessa se cumpra por si só. O Brasil é um país ressentido? Será que a nossa imagem de povo alegre, cordial, que não guarda mágoas, é verdadeira? Ou será que estamos querendo corresponder à impressão que outros países têm a nosso respeito? Neste último bloco, a psicanalista e escritora Maria Rita Kell investiga o ressentimento à luz da história do Brasil, buscando captar a nossa verdadeira identidade. Mas se o ressentimento não é só uma forma de sofrimento, mas também é essa repetição também é alimentada, porque o ressentido extrai daí um certo prazer, né? Quais são os ganhos subjetivos do ressentimento? Já que eu falei agora há pouco que ninguém quer manter o sofrimento. Se alguém se esforça para não esquecer um sofrimento, é porque do outro lado ele está ganhando alguma coisa, né? Bom, por um lado, o ganho mais óbvio é esse, quer dizer, em vez do sujeito se reconhecer como um derrotado, ele se reconhece como vítima. O outro ganho subjetivo do ressentimento, quer dizer, o ressentido não quer ver a sua responsabilidade quanto ao dano que ele sofreu. Quer dizer, em geral, ele sofre de uma coisa que o Freud vai chamar de covardia moral. Freud fala da covardia moral do neurótico. Ele diz que o neurótico é alguém que se submete à coerção do superego, que é o herdeiro, digamos assim, das figuras paternas da infância, e cede em relação ao seu desejo. Ele nem ao menos expressa, ele nem ao menos tenta fazer valer. Claro que o desejo ele não é para se realizar, o desejo tem uma dimensão inconsciente e impossível, mas é ele que nos move pela vida. A gente não cede de estar sempre tentando alcançar algo que represente o nosso desejo. Qual é a demanda do ressentido? O que ele espera com essa queixa? Ele espera que ele não tenha que se fortalecer, e em vez de ele fortalecer, ele reivindica que o seu opressor deixe de ser forte. Quer dizer, eu estou afim do mesmo cara que a minha amiga, mas eu queria que ela não fosse com aquele decote e com aquela mini saia, porque eu não tenho coragem de botar, e eu não quero que ele olhe para ela. Então, ela que deveria deixar de ser atraente naquilo que ela é atraente, para que eu não tenha que me arriscar, né? Que o forte deixe de ser forte. Mas o Nietzsche diz uma coisa muito bonita, ele diz, exigir da força, a força que é vida, que é pulsão de vida, que deixe de se expressar como força, é a mesma coisa que você exigir da vida que deixe de ser vida. A força se expressa como força. A força é o que ele chama de vontade de potência. Tá? Ora, por que o ressentido fica nesse lugar que ele não vai para frente? Que ele, em vez de, então, lutar por aquilo que ele inveja, ele recua. Ele, em vez de se defender com a sua raiva, ele recua. Porque ele tem um apego infantil a um certo passado ideal, que é o passado do narcisismo. É o passado daquele momento que todos nós perdemos na vida, que o Freud vai dizer que o bebê, por exemplo, ele é o ideal de si mesmo. Quer dizer, o bebê, isso está no texto Introdução ao Narcisismo,
ele tem um pequeno momento da vida em que ele é o objeto mais perfeito para os seus pais. Não tem nenhuma distância entre ele e o que ele acha que ele deveria ser. Isso vai se perdendo muito precocemente, mas também aos poucos, na medida em que pai e mãe, principalmente a mãe, mostram para a criança que tem outros interesses além da própria criança. Então a criança começa a dizer, bom, não sou mais o ideal, né? Tem algo da minha perfeição que se rompeu, que minha mãe às vezes está comigo, às vezes ela quer estar com meu pai, às vezes ela quer ir ao cinema, às vezes ela quer trabalhar. Já estou pondo isso na voz de uma criança mais velha, mas você pode imaginar isso para um bebê, né? Estou dando uma explicação um pouco fantasiosa aqui. De modo que esse narcisismo da primeira infância, em que qualquer um de nós pode ter tido essa antecipação simbólica do que nós representamos para o desejo dos nossos pais, né? Às vezes, isso é mantido ao longo de um bom tempo na infância. A mãe que olha para a filha e fala assim, essa vai ser a menina mais linda de todas, essa vai ser uma Miss Brasil. O pai que diz, esse meu filho vai ser um grande homem, esse vai ser presidente. Se essa fantasia dos pais, que é um pouco natural, quando a gente tem um filho, a gente sempre espera que tudo de melhor vai acontecer para ele, que ele não vai sofrer. Mas se isso permanece, porque o próprio narcisismo dos pais está em jogo aí, os pais também não querem sofrer, a criança começa a acreditar que ela tem mesmo um grande destino pela frente, sem que ela tenha que fazer nada por isso, porque isso lhe foi antecipado e prometido por esse desejo, por essa aposta dos pais. Essa eterna promessa faz com que a criança possa ficar fixada nesse prazer de se ver como potencial de alguma coisa que não se realiza em potência vital, no sentido nietzschiano. Porque se ele quiser botar em potência o seu potencial, ele vai ter que se medir. É muito fácil ser um gênio da música antes de eu compor qualquer coisa. Na hora que eu compuser a minha primeira música, eu vou ter que ver se eu sou um gênio ou não, né? E quando eu tiver composto 20 anos de música, eu vou ter que ver que talvez, em vez de um gênio, eu seja uma pessoa média que conseguir fazer alguma coisa legal. Aí eu tenho que aceitar que, diante do meu ideal, eu tenho uma distância. Então, falando na antecipação simbólica, o que o ressentido espera é o cumprimento de um direito que ele não teve que conquistar, mas que algum outro lhe garantiu. Tá? E por isso essa espera é passiva, e por isso, quando isso lhe falta, ele vai entender isso como usurpação ou privação. O Brasil é um país que não se reconhece, uma sociedade que não se reconhece como ressentida. Ao contrário, quer dizer, o brasileiro, se você perguntar para o brasileiro como é que ele se vê, quais são as características mais evidentes da sociedade brasileira, elas estão ligadas ao avesso do ressentimento. O brasileiro é alegre, o brasileiro é festivo, é carnavalesco, o brasileiro perdoa com facilidade, não se mantém na mágoa, esquece dos agravos, etc. No entanto, tem aí alguma coisa que camufla um ressentimento. Porque se, por um lado, o ressentimento ele é fruto de um excesso de memória, dessa memória de quem então não lutou, mas não quer se esquecer, algumas coisas não podem ser esquecidas, porque são aquelas ofensas, aqueles agravos, aquelas injustiças que nós temos que reparar. Nós também não podemos engolir todas as injustiças, porque nós somos tão alegres que nós não nos incomodamos com nada. O brasileiro tem um pouco essa imagem, que é a imagem, afinal de contas, que o estrangeiro faz de nós. Nós vendemos para exportação, para o primeiro mundo, a imagem do último país feliz do mundo. A imagem do país do carnaval, do futebol, da miscigenação. Então, na história da sociedade brasileira, tem um fenômeno que camufla o ressentimento, mas predispõe ao ressentimento. Que é o seguinte, eu tenho a impressão que nós nunca levamos até as últimas consequências a reparação das injustiças. E toda a história social é uma história de luta, de conflito, de luta pelo poder e de injustiça. Isso existe em toda a sociedade, né? Então, um exemplo mais evidente e muito longínquo no tempo, mas não longínquo na nossa história, porque até hoje isso permanece, é o exemplo da escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Quer dizer, foi um escândalo que a escravidão tenha durado aqui até o final do século XIX. Quando ela foi abolida sem que os escravos recém-libertos tivessem nenhum tipo de reparação. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles recebiam algum dinheiro, um pedaço de terra, para poder começar a vida como homens livres. No Brasil, não.
uma legião de escravos libertos virou uma legião de escravos, de novo, assalariados. Assalariados e mal assalariados. Porque o que eles iam fazer depois de libertos? E essa legião de escravos libertos, que virou uma legião de ou assalariados, ou de famintos, ou de mendigos, ou de escravos por dívidas, etc., não teve condições, porque eram escravos. Né? Aí eu não estou acusando esse grupo social, de reivindicar um outro tipo de justiça além da mera abolição da escravidão. Quer dizer, ora, por que não se pode atribuir isso apenas aos afrodescendentes? Eles é que deveriam ter conseguido. Porque eles estavam saindo de uma situação de extrema opressão. E na escravidão, numa sociedade onde a escravidão era legal, os escravos não se viam como injustiçados. Quer dizer, para eles aquela situação não estava errada, ela era extremamente sofrida. Mas, principalmente gerações que nasceram já sob a escravidão, tentavam fugir, tentavam fazer quilombos, havia rebelião entre os escravos. Mas não havia essa ideia de que uma ordem social que escravizava deveria ser revertida, que ela não podia permanecer. Por outro lado, a mancha da escravidão não é uma mancha que atinge apenas aqueles que foram escravizados e os seus descendentes. Quer dizer, um trauma social, uma história de violência, ela não traumatiza só os que foram oprimidos, ela traumatiza a sociedade inteira, porque é uma mancha na nossa história. Então, os descendentes de escravos passaram por esse trauma e os descendentes dos escravizadores também. Assim como no nazismo. Quer dizer, o nazismo não é um problema só, hoje em dia, para a Alemanha, é um problema dos judeus e dos descendentes dos judeus. É um problema para toda a sociedade alemã. É um trauma para a sociedade inteira. Porque tem extremos de violência que, quando você comete sobre o outro, você também se traumatiza com perceber do que você é capaz. De que nível de crueza, crueldade e maldade você é capaz. Então, esses episódios negros da história, negros no sentido da palavra, daquilo que foi apagado, né, que foi escurecido, que foi ensombrecido, da história, eles têm que ser, de alguma forma, limpos, com algum tipo de... Eu não sei se é questão das cotas, hoje eu não sei se é por aí, porque agora já faz muito tempo, mas uma outra forma de justiça tem que ser feita para reparar uma injustiça. Senão, a gente reproduz a mesma condição, e o Brasil é um país que ainda reproduz na relação brancos e negros, brancos e pardos, brancos e descendentes de negros, uma relação de escravidão, uma relação muito próxima da escravidão. A máscara de folha de Flandres é um instrumento de ferro. Fechado atrás da cabeça por um cadeado, na frente tem vários buracos para ver e respirar. Por tapar a boca, a máscara faz com que os escravos percam o vício pelo álcool. Sem o vício de beber, os escravos não têm a tentação para furtar. A parte mais importante do filme é que ele mostra situações de desigualdade social hoje, em que frequentemente o que está na posição desprivilegiada, desprotegida, é um negro ou um descendente de negros, e ele recupera episódios dos arquivos da escravidão, relatórios dos arquivos da escravidão, e ele encena pequenas cenas desses episódios que são históricos, e aí ele cria uma situação fictícia, mas não tão fictícia, mostrando que quase isso se reproduz com uma outra, em outros termos. Quer dizer, ninguém está falando de escravo, ninguém está falando de senhor, e, no entanto, o tipo de dominação, a naturalização da diferença. Como se fosse natural que, em várias situações, um negro esteja em condições inferiores. Ou seja, uma sociedade em que o contrato social deveria ser, hoje em dia, e isso é moderno, igualitário, mesmo que você tenha um empregado que é negro. Direitos assegurados, rompimento do contrato, se for injusto de um lado ou de outro, os dois têm direito. Se ele não cumprir a parte dele, se você não cumprir a sua parte. Uma sociedade em que as coisas estão na letra, na antecipação simbólica, homens livres em condições de igualdade, e é isso que dá dignidade às relações de trabalho, mesmo quando elas não sejam iguais, no sentido, tem um capitalista, por exemplo, e um empregado, mas dá dignidade, porque há uma igualdade de direitos, né? Eles não são cumpridos. E não são cumpridos como se fosse natural. E às vezes os próprios oprimidos não sabem muito bem que aquilo não é natural e se ressentem, mas aceitam, porque não sabem que têm direito.
Com isso, a sociedade inteira se torna ressentida. E qual é o ressentimento camuflado na sociedade brasileira? É essa comparação que nós fazemos com sociedades mais avançadas, nos colocando como: isso aqui é uma porcaria mesmo, esse país não funciona, esse país é inviável, está vendo, se fosse nos Estados Unidos. No entanto, nós não percebemos, e vamos falar então a questão daquele que não luta e se submete, né? Nós não percebemos que nós somos agentes dessa sociedade da qual nós nos envergonhamos. Quer dizer, ela nos traumatiza a todos e não apenas aos oprimidos. Todos nós nos envergonhamos de viver numa sociedade que faz certas coisas, que se permite certas coisas, onde as elites se permitem certos abusos, onde os mais pobres não têm dignidade, não é por serem mais pobres, mas porque o Estado não cumpre com suas responsabilidades, porque há corrupção. Enfim, não vou aqui fazer um desfile das mazelas do Brasil, porque o meu objeto é o ressentimento. Nós não percebemos que nós temos um papel ativo nisso e não passivo. Que nós poderíamos, por exemplo, nos manifestar ativamente para inverter isso, como, afinal de contas, durante a ditadura militar, alguns grupos se mantiveram lutando, com alto custo para esses grupos, né? Se nós nos submetemos, se nós nos acomodamos, a consequência é uma espécie de ressentimento social permanente. Isso é uma desmoralização da ação política, esse tipo de atitude. Porque a ação política, em todos os sentidos da palavra, não estou falando só da política parlamentar, da política eleitoral. A ação política é aquela que aposta em reverter uma certa ordem, mesmo quando eu possa, eventualmente, ser privilegiado por essa ordem social. Mas se eu estou numa ordem social, onde eu até posso estar numa posição confortável, mas eu percebo que ela me envergonha, porque ela oprime tanto e tantos, e ela é tão pouco civil, tão pouco cidadã, que eu me envergonho de viver ali, eu também tenho que apostar em revertê-la, mesmo que com isso eu possa eventualmente perder alguns privilégios. É isso que a sociedade brasileira parece que omite. Ora, com isso, o Brasil é um país que não se vê nesse seu passado, nem de lutas, porque houve lutas, né? Claro que houve lutas, não é uma sociedade passiva, tanto os quilombolas, quanto em relação à coroa portuguesa, quanto durante a ditadura militar. É uma sociedade que luta, mas tem um compromisso tão grande com essa imagem para turista, essa imagem para inglês ver, que não constrói a sua identidade como uma identidade também de uma sociedade que se faz na luta. De modo que nós vivemos sempre em dívida com a nossa identidade. Nós apagamos uma parte da nossa memória e vivemos nos perguntando: que país é esse? Quem somos nós? Além do rio andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então, além do rio, Diogo Dias, almoxarife que foi de Sacavém, que é homem gracioso e de prazer. E levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Temos que colar a nossa identidade com aquilo que o outro diz que nós somos. Se o outro diz que nós somos isso, desde a Carta de Caminha, uma natureza generosa, um país que se plantando tudo dá, ou o último país feliz do mundo, ou o país do carnaval para turista, etc., é ali que nós colamos a nossa identidade. Isso nos empobrece. Isso nos empobrece. Nós temos isso. Não estou dizendo que não temos. Temos a festa, temos o carnaval, temos uma certa cordialidade social, com o seu lado negativo e o seu lado positivo. Mas nós também temos que nos reconhecer como uma sociedade séria, que lutou, que algumas conquistas foram conquistas que custaram sangue, inclusive. Nós temos que nos reconhecer no lado que não é para agradar o turista, é a nossa história. Entender o ressentimento é uma forma de superá-lo. No programa de hoje, a psicóloga e escritora Maria Rita Kell abordou os mecanismos do ressentimento, suas origens, o que ele deseja e quais as suas vantagens. Falou do ressentimento no indivíduo, na sociedade e no Brasil. O Café Filosófico volta na próxima semana. Até lá!